Bom dia, pessoal. Vamos começar aí o nosso webinar de hoje. Primeiramente, quem fala é a Andrea, eu sou representante da 3W no Brasil, para quem ainda não me conhece. E a 3W é uma organização de high school com cerca de 40 escolas particulares nos Estados Unidos, então nós trabalhamos exclusivamente com escolas particulares de high school. Nós faremos um webinar hoje mais informativo, com informação aí de 4 opções de escolas que ainda estão disponíveis para embarque esse ano, tá? Entre agosto e setembro. Essas são apenas 4 escolas disponíveis, tá, pessoal? A gente tem várias outras ainda com vagas, tanto para o programa de semestre, ano letivo, ou até mesmo o programa de termo letivo que nós falamos semana passada. Se algum de vocês não conseguiu acompanhar o webinar sobre o programa do term, ele está gravado no nosso canal no YouTube, tá? Mas a gente tem vaga ainda em várias escolas. Então, caso vocês tenham alunos procurando embarcar esse ano, entrem em contato conosco que ainda dá tempo, tá? As 4 escolas que nós falaremos hoje, nós selecionamos 4 escolas que são bem populares no mercado brasileiro. Então, são escolas aí que a gente chama de Coringa, né? São escolas com um bom preço. Então, se vocês olharem aí as price list das agências de vocês, vocês vão ver que essas escolas todas, elas têm bolsa de estudos para brasileiros. Então, o valor é muito competitivo, muito parecido com alguns distritos escolares, inclusive, nos Estados Unidos, né? Então, entre um distrito escolar em escola pública e uma escola particular, academicamente mais forte, mais focada, vale super a pena oferecer, tá? São escolas flexíveis no processo de aceitação e bem rápidas também. Então, como a gente já está quase em junho, né? Pensando também na rapidez do processo, emissão de I-20, application, é bacana a gente focar em escolas que são mais ágeis. Então, essas 4 escolas que nós vamos apresentar hoje para vocês têm esse perfil, tá? Qualquer dúvida, fiquem à vontade para colocar no chat. E vamos começar então. Primeira escola que a gente vai falar hoje é a Marquette, tá? A gente selecionou aqui 2 boarding schools e 2 opções em casa de família, então vamos começar pelas boardings, que tem crescido bastante, né? A procura de boarding school cada vez mais aí tem sido procurada no Brasil. E uma das nossas escolas é a Marquette, é uma escola aí que muitos brasileiros, consultores, agentes já conhecem. Ela tem um excelente perfil para o brasileiro, tá? Então, ela é uma escola localizada em uma cidade que se chama Michigan City, no estado de Indiana. Ela fica às margens do Lake Michigan, em cerca de 1 hora de Chicago, tá? Então, vocês vão ver no mapinha mais à frente, mas Michigan City está bem ali quase na divisa entre o estado de Indiana e Illinois. Por isso que a gente está falando aí de 1 hora mais ou menos de Chicago, tá? Ela é uma escola com cerca de 300 alunos, então é bem comum a gente ver, né, escolas menores, escolas particulares tendem a ser menores, então isso é bem habitual. É uma característica das escolas particulares, porque a gente tem uma proposta também de individualização, né, no atendimento de cada aluno, para que cada um tenha um plano de estudos adequado. Então, números de alunos na escola menores também trazem tamanho de turmas menores, e com isso a gente consegue alcançar esse objetivo de personalização, né, com cada estudante. Ela é uma escola com um excelente ranking, tá? Não sei se todos vocês estão familiarizados, mas existe um ranking nos Estados Unidos, chamado Niche, tá? Quem quiser dar uma explorada aí é niche.com, Niche é N-I-C-H-E, tá? E todas as escolas e universidades americanas, elas recebem notas de a parte acadêmica, esportes, preparação universitária, são várias notas, e ao final a gente tem uma nota, né, única. No caso aqui da Marquette, a nota A. Tá? A nota máxima do Niche é A+. Então, ela tem um excelente ranking. Ela é uma escola bastante acadêmica, com muitas opções de matérias. Então, para o aluno que quer explorar várias habilidades, é excelente. E a localização dela é muito privilegiada, tá? Como eu mencionei, ela está às margens do Lake Michigan. Então, ali é uma praia do lago mesmo, né? Bem pertinho, tá? Dá mais ou menos 10 minutos a pé.
da praia do Lake Michigan. Então, é uma região ali que o aluno que deseja embarcar agora, né, no fall, em agosto, setembro, ele vai chegar no auge do verão. Eles aproveitam bastante. O feedback que a gente recebe é que os nossos alunos sempre vão para a praia antes da aula, que a aula começa entre 8 e 8 e meia, então eles conseguem aproveitar um pouquinho, né, da praia, até mesmo depois também, né, porque nos Estados Unidos o sol se põe mais tarde durante o verão, então dá para aproveitar os dias, né, muito mais do que aqui no Brasil. E a gente também tem ali um inverno, obviamente, mais rigoroso, mas que proporciona também muitas atividades de neve, né? Então, esqui, snowboard, patinar no gelo. Então, é uma região que tem as 4 estações muito bem definidas e próxima a Chicago, né? Dá mais ou menos 1 hora e meia, dependendo do transporte, tá? Existe uma estação de trem em Michigan City que leva direto para o centro de Chicago. Então, na grande maioria das vezes, os nossos alunos vão de trem aos sábados. E a gente tem aqui uma vantagem, a Marquette permite que eles vão para Chicago sem acompanhamento necessariamente da escola, desde que eles estejam em grupos, tá? Então, é importante que eles estejam em grupos, mas eles podem fazer isso aos sábados. Tem o horário do trem, o último horário que eles podem voltar, obviamente, até por conta do curfew, mas é uma escola que proporciona uma certa liberdade a mais para o adolescente. Então, esse e outros fatores fazem com que a Marquette seja bastante popular entre os adolescentes brasileiros. Aqui a localização, então, como eu comentei, ó, só para vocês terem uma ideia, a Marquette está bem aqui na estrelinha vermelha, né, que aqui é o estado de Indiana, então ela está aqui quase na divisa com o estado de Illinois, e a gente tem o estado de Michigan aqui, então ela também está bem aqui no meio, na região dos lagos, tá? E um resuminho aí das matérias que a escola oferece, tá? Um destaque muito bom da Marquette é toda a parte de business e finanças. A escola tem, inclusive, vai ter uma fotinha mais à frente, ela tem uma matéria que simula a Bolsa de Valores. Bem legal, inclusive tem até a parte de que fica passando as moedas, né, as cotações. Então, para um aluno que gosta dessa área, inclusive a gente teve um estudante anos atrás, ano passado, se eu não me engano, que ele fez essa matéria porque era o objetivo dele era justamente trabalhar nessa área de finanças mesmo. Então, para um aluno que gosta disso, é excelente, tá? Mas aqui temos aí um resumo de algumas das matérias que a escola oferece, assim como os esportes. Tá? Basquete é um esporte que os nossos alunos se destacam com bastante frequência na Marquette. Inclusive, temos aí pelo menos 2 alunos hoje no time de basquete. Então, vale super a pena também oferecer para um aluno que queira se destacar. Né? Ela é uma escola bastante competitiva, mas por ser menor, se torna um pouco mais fácil participar dessas atividades. Né? Então, é uma ótima estratégia para alunos que desejam esportes. E aqui algumas fotos da escola. Tá? Ela foi recém-reformada durante a pandemia, né? Então essas fotos aqui elas foram tiradas em dezembro de 2021. Ela é uma escola bem clean, tá? Ela é bem novinha, todas as salas de aula aí tem carteiras novas, tem TV, né, em todas as salas, os lockers, laboratórios. Essa foto do meio aqui é a matéria que eu comentei, né, da Bolsa de Valores. Então a gente consegue ver aqui em cima até, né, as cotações. Tem TV, eles ficam acompanhando, então é bem legal, assim, bastante dinâmico, né? Eles fazem uma matéria bem prática. A gente tem aqui a parte de cafeteria, se o aluno quiser, ele pode almoçar na escola, mas o almoço está incluso na acomodação no nosso programa, tá? Então ele volta para casa para almoçar. Mas se ele quiser comer alguma coisa diferente na escola, ele também tem essa opção. Tem a parte ali de lazer, né? Mesa de sinuca, de pebolim, biblioteca, academia, né? A academia também tem horários, né? Que a academia funciona na escola. Alguns alunos que gostam de treinar até no final de semana, tem academia na cidade que eles fazem a mensalidade, né? Eles pagam a mensalidade e acabam indo de final de semana também. Então, existe essa opção na cidade, se os alunos quiserem. E aqui também eles têm uma ótima área de artes, né? Tanto o anfiteatro quanto essa sala aqui embaixo é a sala de cerâmica, pintura, desenho. Temos alunos aí que fazem a musical, fazem o teatro, é mais uma ótima forma de se engajar na comunidade da escola. E essa daqui é a acomodação, tá? Então, ela é uma boarding school, mas a acomodação não fica dentro do próprio campus, tá? São casas no quarteirão ao lado da escola, literalmente ao lado, tá? É só atravessar a rua.
a gente chama de Marquette Mansion, e são 2 casas dentro do mesmo terreno, tá? Então, a gente tem essa casa da frente, que é essa daqui da foto, que é onde ficam os quartos, em geral, dos meninos, mas isso pode variar de acordo com o ano letivo, tá? Mas quartos dos meninos e as áreas em comum, né? Sala de estar, sala de jantar, e aí a gente tem um jardim que separa a casa de trás, que ficam os quartos das meninas, tá? Então, eles ficam em casas separadas para dormir, mas a casa da frente é onde estão todas as áreas comuns, que são essas aqui que vocês estão vendo, tá? Então, tem a sala de estar com TV, com jogos, com videogame, a sala de jantar, então eles fazem todas as refeições aqui, café da manhã, almoço e jantar, e as atividades também. Então, quando a gente fala de boarding school, é até mais acadêmico, né? Porque o study hall, que é aquele grupo de estudos, reforço pós-aula, acontece na acomodação. Então, eles, geralmente, depois do jantar, eles se reúnem para fazer as atividades. E é muito bacana porque eles fazem juntos. Então, um ajuda o outro, um tem suporte do outro. Então, boarding, muitas vezes, tem esse perfil até mais acadêmico, tá? E aqui, alguns exemplos aí de quartos e banheiros. Cada um tem uma estrutura diferente, né? Mas, em geral, eles têm esse aspecto. Os quartos podem ser duplos, triplos ou quádruplos, vai depender aí da estrutura do quarto, né? Tem quartos grandes, com 4 camas ou 2 beliches, mas, em geral, é mais ou menos esse perfil. Com uma escrivaninha, né? Com um armário. A gente sempre recomenda que eles não levem muitas coisas, né? Porque, realmente, ali o espaço é mais limitado no boarding, mas geralmente é essa aqui a carinha, tá bom? Dos quartos. E vamos, então, finalizar a Marquette com um vídeo da escola. Vamos lá, prosseguindo então para a segunda escola, que é a Notre Dame, também uma boarding school, dessa vez uma boarding school clássica, né? Que a gente chama que é uma boarding school com acomodação dentro do próprio campus. Então, a Notre Dame está localizada em Elmira, tá? O nome da cidade é Elmira, no estado de Nova York. Ela não fica do ladinho da cidade de Nova York, então isso é bacana a gente sempre deixar
claro, né, para que os adolescentes não achem que vão ficar muito perto de Manhattan, tá? Ela dá mais ou menos 5 horas de Manhattan, então não é difícil ir, né? Os estudantes costumam ir sim, mas é uma cidade, então, um pouquinho mais ali para dentro do estado, quase na divisa com o estado da Pensilvânia, tá bom? Mais ou menos 2 horas de Syracuse, 2 horas de Rochester também. Então, é uma ótima opção para o adolescente que quer essa imersão na cultura americana, estar ali na costa leste, próximo de diversas universidades, né? Então, ali nós temos muitas universidades renomadas, e como eu comentei, a acomodação é dentro do próprio campus, né? Então, nesse caso, o aluno vive ali dentro do campus, né? Com toda a estrutura também. Ele pode usufruir de toda a infraestrutura do campus, e existe um local específico dentro da escola onde ficam os dormitórios, os alojamentos. Então, é uma imersão, de fato, dentro do campus, no caso da Notre Dame. Um detalhe, pessoal, é que a Notre Dame, além do programa semestral e anual, também tem o programa de termo, tá? Que a gente falou na semana passada, que é o programa aí que acontece mais ou menos do dia 1º de setembro ao dia 15 de dezembro, que está com um custo sensacional. Então, caso vocês tenham alunos que se interessem por esse perfil de programa ou que desejem investir um pouco menos, vale a pena conferir também os valores da Notre Dame para o termo, tá? Aqui está a localização, ó, então para vocês se situarem, né, exatamente, aqui está a estrelinha verde, que é onde fica Elmira. Aqui, ó, está o estado de Nova York, embaixo está o estado da Pensilvânia, tá bom? Então, ele fica exatamente quase ali na divisa entre os dois estados, uma região bem americana. Desculpe. E um pouquinho das matérias e esportes da escola novamente, né? Essa é uma escola que tem muitas opções também de matérias bastante diferentes, como, por exemplo, anatomia. Então, anatomia é uma matéria que muitos alunos brasileiros, né, eles fazem, muitas vezes aquele aluno que quer fazer medicina, gosta de fazer anatomia, nem que seja por um semestre, só para ver como é que é, para conhecer um pouquinho mais. Então, vale muito a pena oferecer também a Notre Dame para alunos que gostam, né, dessa área de saúde. E aqui mais um pouquinho, então, de fotos, né, da Notre Dame. Então, esse daqui é o campus da escola, é aquele campus carinha de boarding school mesmo, né, bastante arborizado, então é bem comum a gente ver esses campus de boarding school bem arborizados, então o aluno, como eu mencionei, fica imerso realmente ali no campus. Ela tem toda a estrutura, né? Então, laboratórios, tem aqui uma parte de robótica também, que é muito legal na escola, sala de computadores, biblioteca e toda a parte de artes também é um ponto muito forte. Em geral, quando a gente fala aí do estado de Nova York, né, estado de Nova York de maneira geral, ou ali também região de Los Angeles, são muito bons para artes, né, teatro, atuação. Então, quem gosta dessa área aqui vai gostar também bastante da Notre Dame. E toda a estrutura de esportes, né? Então, ela tem a estrutura de esportes dentro da própria escola, tá? Esportes requerem espaço, né? Então, quando a gente fala de campos, de beisebol, de futebol americano, quadras, né? Então, ela tem toda essa estrutura dentro do próprio campus. Então, é um campus bem grande, bem espaçoso. E aqui está como que funciona a acomodação, tá? Da Notre Dame. Mais ou menos essa estrutura. Eles têm também uma área em comum. Os banheiros são compartilhados, mas eles têm essa pia dentro do próprio quarto, apenas por um conforto ali, né? Eu quero escovar o dente, lavar o rosto à noite, não precisa sair do quarto, então eles têm dentro do próprio quarto também. E vamos ao vídeo da escola. We are students, taught by dedicated teachers who know us, understand our needs, and inspire us to strive to reach our true potential. We are a family. We attend a Catholic school that provides a safe environment and welcomes students of all beliefs and faiths. We are a community. As a ministry of the Sisters of Mercy, we reach out to our neighbors to show kindness and compassion. We help our neighbors both locally and in faraway places. We are academic achievers. We consistently perform above the national standards for college entrance exams, but we are more than a test score. We embrace challenging coursework, we seek opportunities to grow, and apply our knowledge to problem solving. We are artists and musicians. We have a passion and appreciation for the arts,
led by a talented faculty who help us develop our skills and interests, making us shine. We are a diverse student body. We embrace the wonderful diversity of our student body to create an atmosphere that celebrates our similarities and differences and offers rich learning opportunities. We are teammates, whether on the field, the court, the bench, the stage, in the classroom, or in the stands. We are united in our support for one another. We are athletes. We bring out the best in each other to push ourselves further than we ever thought possible. We are future leaders. We are inquisitive. We are driven to succeed. We are problem solvers. We are the Crusaders of Notre Dame High School in Elmira, New York. We proudly continue a tradition of excellence that generations before us began. Certo. Bom, pessoal, antes da gente prosseguir, eu só quero deixar claro uma informação que vocês provavelmente já sabem, porque isso é passado no nosso treinamento básico, né, e não necessariamente nesse tipo de treinamento, quando a gente fala pontualmente de cada escola, mas na 3W, as escolas da 3W são escolas para americanos, então a gente tem uma média de 90% de americanos nas escolas. Esse número varia de acordo com cada escola. Então, quando a gente faz um atendimento mais individualizado entre vocês e família, aí a gente pontua esses números mais adequadamente, tá? Mas a gente passa sempre essa média de 90% de alunos americanos na escola, ou seja, 10% de alunos internacionais, e cada escola tem um número diferente de brasileiros, algumas mais, outras menos. Por exemplo, a Marquette é uma escola muito popular, até por conta do valor e o perfil da escola que eu passei. Então, em geral, a gente costuma ter cerca de 15 brasileiros na Marquette por temporada, tá? Mas, como eu comentei, isso é um padrão, vocês têm essas informações sempre nos nossos treinamentos básicos, e quando a gente fizer um atendimento individualizado com vocês, né, com a família, a gente sempre vai pontuar os números de forma mais assertiva para a família entender exatamente qual que é o número da escola, qual que é o número de alunos brasileiros. Então, não se preocupem, porque essas informações vocês sempre vão receber, além do atendimento, vocês também recebem nos nossos materiais, tá? Então, vamos lá. A terceira escola, a St. Francis. Já vamos para a Califórnia, afinal, Califórnia é um destino muito procurado ainda pelos brasileiros, e eu acho que nunca vai deixar de ser. Califórnia, a gente está falando aí de um clima mais ameno, né? Então, mais próximo à praia, é um destino muito versátil, então os brasileiros gostam bastante. A localização da St. Francis, que é a escola que nós vamos falar agora, é uma cidade que se chama Watsonville, tá? É uma cidade de praia, ela fica mais ou menos 15 minutos da praia. Mas eu gosto sempre de ressaltar que é um perfil de praia mais pacata, né? É um perfil de praia americana. Então, às vezes, quando o brasileiro pensa em praia, ele pensa nas nossas praias aqui do Brasil, e a dinâmica é um pouquinho diferente, né? Nos Estados Unidos, mas ainda assim é um destino próximo à praia. Cerca de 30 minutos apenas de Santa Cruz. Santa Cruz, sim, a gente tem aquele boardwalk americano, né? Aquele pier muito bacana, com lojas, restaurantes, parque de diversões. Então, um destino bem agitado, e mais ou menos 1h30 de São Francisco. Então, a localização da St. Francis é excelente. Se a gente entrar um pouquinho mais ali para dentro da Califórnia, tem várias montanhas, parques nacionais, é possível esquiar, fazer snowboard. Então, a gente tem esse destino bem versátil, como eu comentei, tá? E a St. Francis, ela tem uma característica muito acolhedora. Então, a escola, os funcionários da escola, o diretor da escola, as famílias da escola são muito acolhedoras, tá? Então, a gente tem esse perfil bem bacana, um perfil mais familiar, né? Aquela escola menor, com carinha de família, então, bem legal para o adolescente brasileiro. E a acomodação é casa de família, tá? No nosso programa, a acomodação em casa de família é quarto individual, e o transporte de volta para a escola está incluso diariamente, tá? A gente tem duas possibilidades, temos variações de acordo com as escolas, mas a gente sempre passa um geral nos nossos treinamentos, tá? A gente tem a possibilidade da família levar e buscar o aluno todos os dias na escola, ou ele pegar o Yellow Bus, o ônibus amarelo. Isso vai depender um pouquinho da escola e localização da família, tá? Então, ao receber o placement, né, da homestay, vocês vão receber as informações também de como que vai funcionar essa dinâmica, tá certo? E, como eu mencionei, é uma localização muito privilegiada, onde a St. Francis está, né? Aqui, só para vocês se situarem,
Watsonville está aqui na estrelinha verde, né? Mais ou menos aqui 1h30 de São Francisco. Los Angeles já está mais embaixo, mas os alunos que vão para São Francisco, que vão para essa região, também visitam Los Angeles, muitas vezes até San Diego. Eles viajam bastante porque Califórnia é um destino com muitas atrações turísticas, né? E matérias e esportes da St. Francis, tá? A St. Francis, ela tem um programa completo de biomedicina, esse é um destaque da escola, tá? Então, o programa de biomedicina da escola, ele tem duração de 4 anos, então do 9º ano ao 3º ano do ensino médio, né? Cada ano são matérias diferentes, porque a ideia, né, para os alunos americanos é que eles vão se formar e já vão obter esse certificado, mas os nossos alunos que quiserem fazer, nem que seja por um semestre, eles também têm acesso a essas matérias, né? Eles vão ter que fazer as matérias do ano correspondente, obviamente, mas é excelente também para um aluno que deseja seguir carreira aí na área de saúde, até mesmo medicina. A gente tem muitos alunos que querem fazer medicina e gostam de fazer o programa de biomedicina da St. Francis, porque é algo a mais, eles já vão ali em matérias mais dinâmicas e práticas. Então, é uma excelente opção, tá? E aqui os esportes por temporada, né? Também é o tipo de informação que a gente passa no nosso treinamento básico, então não é o foco aqui hoje, mas apenas ressaltando as temporadas, né? Outono, inverno e primavera, em média, tá? Outono de agosto até o final de outubro, início de novembro. Inverno começa de novembro a final de janeiro, início de fevereiro. E primavera de fevereiro a maio, né? Novamente, sempre médias, né? Quando a gente estiver falando mais especificamente da escola, aí vocês vão ter acesso a informações mais detalhadas, tá? Mas só para vocês terem aí como referência. E aqui algumas fotos, né, da localização. Então, o Watsonville está aqui em cima, até que estava bem agitado, né? Não estava tão paradinha esse dia a praia. E aqui do lado é Santa Cruz, né? Aqui a gente já vê um agito bem maior, parque de diversões. Então, só 30 minutos, é muito perto e bem legal. Os alunos adoram. Santa Cruz, inclusive, é considerado um dos melhores boardwalks dos Estados Unidos. Então, ali não falta atração para os nossos adolescentes. E aqui algumas fotos da escola. St. Francis tem um uniforme, tá, completo, os alunos, eles adquirem ao chegar lá. E um pouquinho aqui também de atividades, esportes e artes da escola. E a gente tem aqui um depoimento bem legal do André, que fez um semestre letivo na St. Francis, ele vai contar um pouquinho pra gente como foi. Oi, meu nome é André e eu vim aqui contar a minha experiência de intercâmbio no St. Francis High School. Em primeiro lugar, eu queria falar de todas as atividades e passeios que eu tive durante essa viagem, porque a escola propõe uma variedade de opções, como gincanas, esportes, musicais, concertos. E eu, definitivamente, acho que cada um deles vale a pena. Eu assisti todos os musicais, concertos, eu mesmo participei de um programa de dança. Além disso, a escola também tem times de esportes como natação, corrida, beisebol, futebol americano. Eu participei do time de natação e foi uma das melhores escolhas que eu tomei nessa viagem, porque o time de natação me proporcionou novas amizades, me proporcionou um coach que me apoiava muito. Além disso, entrava em contato com novas pessoas, conversava mais, me desenvolvia mais. Não tenha medo de falar inglês, não tenha medo de falar com as pessoas, não tenha medo de errar, porque é isso que vai te desenvolver durante essa viagem. Com os erros que você tem no começo, você começa a aprender mais, a desenvolver seu inglês, a desenvolver seu sotaque, entendeu? Com certeza o meu inglês desenvolveu muito durante essa viagem, desenvolveu de uma forma divertida, fazendo amigos, participando de esporte, tendo aulas recreativas, aulas dinâmicas, que a St. Francis propõe para mim. Além disso, a família americana. Eu confesso que era uma coisa que eu temia muito no começo da viagem, mas eu percebi que foi uma das melhores coisas que eu podia ter durante esse período, porque a família foi muito receptiva comigo, entendeu? E você começa a perceber um novo estilo de vida, uma nova cultura, comidas típicas da região, e você começa a aprender essas novas gírias, modo de falar,
E se adequar a uma nova cultura é muito importante para desenvolvimento pessoal, para desenvolver seu inglês e principalmente sua visão de vida, sua visão de mundo. Eu acho que cada parte do intercâmbio foi muito importante para mim, tanto para o meu inglês quanto para desenvolvimento pessoal e felicidade. Hoje mesmo eu me orgulho muito de ter criado todas essas memórias. Foi uma viagem onde eu não me arrependo de nada do que eu fiz e definitivamente a melhor viagem que eu poderia ter na minha vida. E vamos para a última escola, então, que é a Bradshaw, ainda na Califórnia, na cidade de Sacramento, que é a capital, né, do estado. Aqui a gente já tem uma cidade mais mediana, tá? Ela tem, em média, 500 mil habitantes. Então, a gente está falando de uma cidade um pouquinho maior, Sacramento em si, né? Por ser capital da Califórnia também, ela é uma cidade um pouco maior, mais ou menos 1h30 de São Francisco, 2 horas de Lake Tahoe. O número total de alunos dessa escola é mais ou menos 1.030, total porque ela tem desde o jardim de infância, tá? Então esse número não é somente high school. Vocês têm também, pessoal, todas essas informações nos profiles de cada escola, tá? Então quando vocês acessam os profiles, caso algum de vocês não tenha acesso, é só me procurar. Vocês têm essas informações bem específicas lá, tá? Então, vocês têm detalhes mais aprofundados nesse sentido. Mas o número total, então, 1.030, tá? É uma escola, até por ter um número maior aí, ela tem muitas opções de matérias, esportes, passeios e, novamente, acomodação em casa de família. Então, é um destino bem diferente da São Francis no que diz respeito à cidade, principalmente, né? Então, a São Francis está numa cidade de praia, né, uma escola menor, uma cidade menor, enquanto a Bradshaw está, né, localizada aí num destino um pouco maior, numa cidade mais mediana, tá? Aqui a localização, né, então, Califórnia, né, só para a gente se situar, Califórnia, Sacramento está bem aqui, né, mais ou menos, então, 1h30 de São Francisco, dá mais ou menos umas 2 horas de Santa Cruz também, né, então não é tão longe de Santa Cruz, também é bem possível pegar uma praia aí, os alunos que quiserem. E um pouquinho das matérias e esportes da escola, tá? Fotos da Bradshaw, ela tem um campus bem amplo, né? Em geral, a gente vê isso bastante nos campos da Califórnia, até por conta do clima, então é possível fazer muitas atividades ao ar livre. Um diferencial da Bradshaw é que ela não tem um uniforme completinho, né? Então, a gente viu as outras escolas têm um uniforme, a Bradshaw tem mais um código de vestimenta com algumas cores de calça e blusa, né? Que os alunos podem usar. Então, é um pouquinho mais informal, né? Não é 100%, eles ainda precisam seguir regras, mas é um pouquinho mais informal. E um pouquinho aqui dos esportes também para vocês. As atividades, né? Algumas das atividades que a Bradshaw faz e já fez no passado, como o prom, por exemplo, homecoming, Halloween, trabalho voluntário, a gente tem aqui embaixo o trabalho voluntário, é algo que os alunos gostam bastante de fazer, eles têm que fazer trabalho voluntário, tá? Faz parte da graduação deles, então eles têm um número específico de horas que eles precisam fazer durante todo o semestre para se graduar, e aí a cada trabalho voluntário é um pouquinho diferente, né? Então, nesse caso que eles estavam dobrando roupas, né? Separando roupas aí para pessoas carentes. E a gente tem aqui um vídeo de algumas atividades do dia a dia dos alunos. Everybody, hey, it's time to wake up. Are we ready? Things are gonna shake up. Can you feel it? Feel it on the inside. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. We can always reach a little higher. Find a way to light a little fire. Turn it up and never let it down. You know nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. We've never been this far before. This could be the defining moment. This could be the defining moment. History will unfold before us. This could be the defining moment of our lives. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
we're getting louder. Lift your voices now, we're feeling prouder. Moving. Certinho, pessoal. Bom, esse aqui foi um panorama geral de cada escola, né? Como vocês já sabem, nós fazemos atendimentos com vocês, então, tendo procura, né, de alguma escola específica, algum aluno com algum interesse, tanto eu quanto a Natália fazemos esses atendimentos e essa indicação de escolas, e é bem importante vocês nos contatarem para que a gente ajude em detalhes mais específicos e marque um atendimento, né, diretamente com a família. Então, a gente vai fazer aqui via Zoom, onde nós falaremos todos os detalhes daquela escola, vamos tirar todas as dúvidas daquela escola ou daquelas escolas, né? Então, a proposta desse webinar é um panorama geral para que vocês tenham uma ideia de como que funciona cada escola, mas nós todos estamos à disposição de vocês, eu e Natália na parte de vendas, o Alexandre fica no operacional e a Mônica cuida dos alunos em programa, tá? Se vocês quiserem mais informações ainda, vocês têm as nossas redes sociais aqui, tá? Principalmente ali o nosso YouTube, a gente tem quase 200 vídeos no nosso canal, com muitas informações legais, tour em escola, tour em acomodação, depoimento de alunos e, obviamente, precisando de qualquer coisa, entre em contato conosco. Obrigadão, pessoal. Bom dia.